Olá, boa tarde, Renata. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, doutora Karina. Boa tarde, doutora Braiane. Obrigada, Miguel, pelo apoio. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos fazendo uma live de final de tarde, uma tardezinha fresquinha, mais para o frio do que fresquinha, na verdade. Estou tomando um chazinho aqui para, esquentar a palavra, para a gente poder falar um pouquinho de coisas bem gostosas. Hoje vai ser um bate-papo bem bacana, um chazinho com café da tarde. Braiane quer falar algo? Somente agradecer, muito obrigada pela presença de todos, por terem aceito o nosso convite para hoje estarmos aqui falando desse tema tão especial que são as emoções dos pets, como tratá-las de uma forma integrativa. Obrigada, doutora Daniela, obrigada, Karina, obrigada ao Miguel, que está aqui na equipe de apoio. Sejam bem-vindos e vamos compartilhar um pouco desse conhecimento tão maravilhoso que são as flores. Sejam bem-vindos. Bom, é, vou começar. A gente vai bater um papinho rápido sobre o que é floral, né? Só para a gente ter uma noção, tá? Meu Insta tá aí, meu telefone também. Qualquer dúvida, assim, eu tô super à disposição. Podem me mandar mensagem. Se quiserem ir escrevendo as perguntas no chat, pode, porque aí a gente já vai respondendo, tá? Mas a gente já vai começando devagarzinho e aí qualquer coisa vocês vão me perguntando. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre os florais de Bach. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Hum. Então, os florais de Bach, eles nada mais são do que? São preparações a partir de flores, a maioria, né? Mas tem por, por, por água também, mas são a maioria feitas a partir de flores, né? E a gente tira a frequência energética dessas flores, né? E transforma ela em terapia. Tá? Normalmente, os florais de base, eles são usados para tratar emoções, tá, gente? Eles não tratam a doença em si. Apesar de que Bach acreditava que toda doença começa no emocional e aí ela vem para o físico, né? Então, toda doença tem um fundo emocional. Então, a gente acaba tendo uma melhora bem significativa em alguns quadros quando a gente melhora a emoção do bichinho, né, que a gente está tratando, tá? O floral é muito conhecido porque tem algumas farmácias já algumas fórmulas feitas, né? Existem alguns florais que a gente acaba comprando eles prontos, mas o ideal é a gente prestar bem atenção no paciente, né? Até ou na gente também. O humano pode usar com muita segurança, criança, tudo. Porque assim, as fórmulas prontas, elas são genéricas, a gente acaba meio que alopatizando, né, a terapia. Mas funciona também, tá? Então, se vocês tiverem algum assim, ficarem em alguma dúvida e quiserem usar os florais já prontos também, vai ser bom, porque tem que lembrar assim, o nosso organismo é muito inteligente, né? Então, ele também só vai aproveitar o que vai precisar, no caso da energia, né? A gente não vai ter uma contraindicação ali, tá bom? Ele não vai fazer mal. Então, ups. Então, como eu estava falando, o floral ele foi desenvolvido por um médico chamado Eduard Bach em 1900, na década de 1930. Tá? Ele era um médico mesmo e ele começou a estudar e ele foi médico da fronte, né, da guerra. Então ele ficava no hospital ali na, na guerra e aí ele começou a observar que alguns soldados, mesmo com os mesmos tipos de lesões, não respondiam do mesmo jeito aos medicamentos que ele estava usando. E isso deu um starter na mente dele de tipo, ó, por que que a mesma doença, né, em pacientes diferentes não tem a mesma resolução de tratamento. Então, nisso foi o começo da pesquisa dele, né? E aí ele tinha câncer também, então ele acabou se afastando um pouco da medicina para estudar as flores ali, para poder se tratar, e ele acabou estudando essa parte. Para ele é muito importante a saúde emocional. Exatamente por isso, ele começou a observar que um paciente dele que
tinha um temperamento mais medroso, reagia a um medicamento. O outro que tinha um temperamento um pouco mais agressivo, reagia a outro medicamento, mesmo tendo a mesma doença. Então, é muito importante a gente ter uma saúde emocional estabilizada ou até entender essa saúde, esse sistema emocional do paciente, para a gente conseguir tratar realmente a causa da doença, tá? Então, ele formulou 38 essências, tá? Ele estudou 38 essências com diferentes, que tratam diferentes estados emocionais, tá? Então, a gente vai ali, né, no curso a gente vai falar um pouquinho mais sobre todas elas, porque, assim, é inviável eu falar delas rapidinho, mas a gente vai falar um pouquinho, tá? Então, tem que lembrar que a terapia floral, ela foca mais aonde? Ela, ela foca na emoção. A terapia floral, ele faz o quê? Ele traz esse equilíbrio emocional, né? Usando as essências. Pode ser uma só, pode ser várias. Então, assim, não tenham medo de usar o floral. No caso de dúvida, no nosso caso a gente usa, né? A radiestesia pergunta qual o floral ideal, mas, por exemplo, eu não sei fazer radiestesia, não sei fazer biorressonância, e eu tô com dúvida entre dois florais. Na dúvida, põe os dois, porque mal não vai fazer, tá, gente? Então, assim, essa escolha da essência, esse entendimento do emocional do nosso paciente é fundamental para que a terapia floral funcione, né? Não adianta eu achar que o animal é medroso, mas o animal acaba não sendo um animal medroso, ele é um animal traumatizado, que tem uma diferença, né? O animal, ele pode ter um trauma ali de maus tratos, alguma coisa, e ele reage com medo. Ou, às vezes, um animal que morde e a gente acha que ele é agressivo e, na verdade, ele tá mordendo por medo. Então, assim, é esse cuidado que a gente tem que ter, tá? Para não... Porque senão não vai fazer efeito, né? O floral só vai fazer efeito aonde precisa. Então, assim, sempre a gente tem as 38 essências ali, né, gente? O Rescue é a que a gente mais conhece, que é aquele floral de emergência, no caso de um acidente, de uma cirurgia, uma perda. É um floral realmente de emergência. Os outros são eles mais sintetizados, cada um tem uma função diferente, tá? Então, a gente, por exemplo, tem animais que têm os problemas de ansiedade, então tem o floral específico, né? Tem o floral que reduz a agressividade. É, então, tem vários grupos dos florais e a gente vai escolher de acordo com o sentimento mesmo, a emoção que aquele animal tá mostrando, né? Então, vai mudar de casa, o tutor faleceu, alguma coisa que ele precisa de uma outra situação, uma outra adaptação também. Aí tem um outro floral que a gente vai usar para isso, tá? Então, tem animais que têm luta, animais que têm triste. Então, para todos os tipos de emoções existe um floral específico, tá? É, Existem animais que acabam desenvolvendo ciúmes de um membro novo, ciúmes de um neném quando chega. Tem, né, a gente usa, por exemplo, o chicory, que é um animal, um floral de desapego, quando o animal não consegue se desapegar muito do tutor, é muito dependente, né? A gente usa o mímulos para aqueles animais que têm medo, medo de tudo, medo de trovão, medo de fogos, medo de gritos, medo de vassoura. Então a gente pode usar o floral mímulos, né? Então, cada um vai ter uma função diferente, tá? Eu normalmente, gente, assim, praticamente todos os meus pacientes eu uso esse floralzinho aqui que é o chicory, que é para desapegar, né? O honeysuckle do passado, tá? E o mimulus para ter coragem. Esse floral ele faz o quê? Ele dá coragem para desapegar dos traumas passados, porque todo animal, toda pessoa, né? Todo mundo tem um trauminha, né? Então eu sempre começo meus tratamentos com esse floral, é, que ele é um floral que a gente começa assim, por exemplo, a tratar
o campo energético do animal, a tratar o trauma que ele tem passado e a gente vê o que que sobra. Porque às vezes só da gente usar essa formulazinha já melhora 50, 60% do quadro do animal. E aí eu trato eles normalmente com essa misturinha, né? Aí uns 2 a 3 meses, a gente vai conversando com o tutor, vendo uma diferença boa, aí eu consigo ver o que que sobrou, né? Então, por exemplo, um animal que a gente resgata de maus tratos. Eu sempre entro com esse, porque a gente precisa mostrar para ele que o que passou, passou, né? O que ele passou até hoje tem que ficar no passado, né? Então, para quê? Para eu ver exatamente qual é o sentimento que vai sobrar para a gente conseguir finalizar o tratamento. Então, eu deixei essa fórmula aqui que é muito legal pra gente, que eu acho que até pra gente, né, ser humano, eu tomo ela de tempos em tempos também, porque eu acho que a gente vai criando traumas, né, e a gente vai criando, vai absorvendo as coisas do dia a dia ali, né, das coisas que acontecem na nossa vida. Então, eu acho que esse é uma fórmula muito coringa, então por isso que eu trouxe ela hoje para vocês mesmo, tá? Porque ela é uma fórmula muito legal para começar qualquer tipo de tratamento, tá? Então, com isso, a gente consegue um impacto positivo, né? A gente acaba usando, tratando o lado emocional e a gente vê que vai mudando muito. O floral é muito legal para quando o animal tem problema de pele, sabe, gente? Porque normalmente as alterações de pele, elas são alterações que vêm, né, de tristeza, né? Ou aquele não me toque, né? Que é um animal que sofreu abuso. E então o floral tem um efeito muito legal nessa parte de pele. Então, e aí a gente fica assim, como escolher? Qual o floral adequado? Gente, assim, são 38 essências, né? Então, assim, muito complicado a gente falar sobre cada uma, assim, demora um tempo, né? Então, não vou falar sobre elas em si, mas assim, o floral, eles têm é, cada floral é para uma necessidade emocional diferente. Não tem nenhum igual ao outro, né? Então, por exemplo, a gente tem o floral que chama Crab Apple. O Crab Apple é para limpeza, é para aqueles animaizinhos que se sentem sujinhos, que ficam coçando, que, né, que tem muita coceirinha, que dá aquele, né, aquele ciricutico nele, sabe, de ficar lambendo patinha e fica meio assim, sabe aquelas coceiras que não dá para controlar? Então a gente tem o Crab Apple, né? É um animalzinho que, por exemplo, deixa eu pensar, um, um chestnut bud é um floralzinho para aqueles animais teimosos que não querem aprender, que vivem fazendo xixi no lugar errado, que vivem comendo sapato que não pode. A gente conversa, fala, tenta educar e eles não aceitam, continuam fazendo os mesmos erros, os mesmos erros. Assim como o humano, né? Aquele humano que você fala, não, não pode fazer isso, dá 5 minutos, tá fazendo aquilo. Então, é o chestnut bud, que é aqueles erros assim que você fala, gente. Eu já te falei 1000 vezes que não pode e você ainda não entendeu, né? Aquela dificuldade de entendimento, aquele animal que realmente, né? Você briga, ele come seu sapato, você briga com ele. Se você pisca o olho, 5 minutos depois ele tá comendo seu sapato de novo, outro pé, né? Então, tipo, é o chestnut bud, né? Então, assim, é assim que a gente acaba escolhendo, porque é muito individual, né? Então, o comportamento deles é o que vai ditar como a gente vai escolher o floral ideal, né? Então, cada situação, cada animal tem a sua situação, né? É, cada animal precisa, né? Precisa de algum cuidado extra. Então, é assim que a gente acaba escolhendo mesmo o floral, tá? É, normalmente o Oi, floral, gente, desculpa. a gente, Qual é o nome do floral mesmo que você falou aí para esses animais que são teimosos, teimosos? Isso. ele chama Crab Apple. Obrigada. Crab, Apple de maçã.
Aí outra coisa que é legal do floral que eu gosto de falar é questão de administração, tá, gente? Não tem frescura com floral. Você pode pingar direto na boca deles. É, não acho isso muito legal, assim, na minha prática clínica, eu não pingo as coisas direto na boca dos animais, assim, líquido, porque normalmente floral, homeopatia, eles têm um gosto muito forte, eles são manipulados em álcool, né? Então arde um pouco a nossa boca, arde um pouquinho a boca deles, né? Aí eles não vão querer tomar. Tipo, vai começar a irritar eles, porque é um tratamento de pelo menos uns 2 meses. Então, eu normalmente eu diluo em água. É, o jeito que eu acho que é mais prático de fazer, na minha concepção, é pôr na água de beber, tá? Porque eles vão bebendo. Tá? Principalmente gato, gente, gato é super chato para tomar remédio, né? Então, principalmente medicamento líquido ali, que eles espumam, ficam bravos. Então, eu gosto de diluir eles na água, deixo na água deles de beber mesmo, tá? É, como tem, às vezes tem casa que tem vários animais, então você pode pingar o floralzinho na comida também, não tem problema nenhum, tá? Mas eu gosto muito da água porque eu acredito muito na memória da água, né? A partir do momento que você põe uma frequência energética na água, toda aquela água vai ficar com aquela frequência, e aí quanto mais ele beber, mais efeito ele faz, tá? Tudo que é energético, quanto mais não é dose dependente, né? É frequência dependente. Então, quanto mais a gente toma, mais efeito ele faz. Então, eu gosto muito da relação, assim, de administrar na água, tá? O tratamento mínimo, eu nunca tratei nenhum animal menos do que 2 meses. A gente tem que lembrar que, principalmente, alterações emocionais em animais, elas são tempo limitante, né? De acordo com quanto de tempo que o animal está doente, é o tanto de tempo que a gente leva para conseguir arrumar. E, infelizmente, o que chega para a gente é sempre animais muito crônicos que passaram a vida inteira ruins, então a gente não consegue, nem sempre a gente consegue uma cura, né? A gente acaba não tendo tempo hábil de vida para isso, assim, principalmente nessa parte emocional, mas dá para ajudar bastante. Então, assim, no mínimo 2 meses. Quando a gente estuda Bach mesmo, ele fala, ele não tratava animais, né? Mas ele fala em humanos 4 meses, pelo menos, do tratamento. E Bach, ele gostava que as pessoas tomassem 4 gotas 4 vezes ao dia, porque 16 gotas é cabalística, né? Então, assim, eu normalmente em animais eu não passo 4 gotas 4 vezes ao dia, porque eu tô 99,9% dos tutores não fazem, tá? É 4 vezes ao dia. Normalmente as pessoas estão trabalhando, esquecem. Então, por isso que eu gosto de colocar na água. Eu falo, ó, põe 8 gotas de manhã, troca a água, põe mais 8 gotas. Então, faz as 16 gotas, mas de um jeito um pouco mais leve, né? Porque não adianta também a gente estressar o tutor, porque aí o tutor estressado vai deixar seu animal, seu paciente estressado, porque ele tá vendo que o tutor tá estressado, e aí não adianta nada, né? Então, eu acho assim, quanto mais a gente conseguir facilitar pro tutor estar administrando esses medicamentos, é melhor, porque você não quer gerar mais uma doença, né? Porque o estresse em excesso gera doença. Aí tem que tratar todo mundo, né? O que é legal do floral, gente, quando vocês aprendem floral, o floral ele é uma recomendação, não para veterinário, o veterinário pode prescrever, ou o médico pode prescrever, né? Mas, por exemplo, a gente como veterinário, a gente pode recomendar para o tutor, porque às vezes a gente precisa tratar o tutor também, e isso é muito legal, porque o floral, ele não tem efeito colateral nenhum e realmente pode prescrever, não prescrever, desculpa, recomendar para o tutor, tá? Então você pode recomendar, tá? É de suma importância que você escreva isso. Recomendação, eu estou só recomendando, eu não estou prescrevendo, tá? Porque gera
outro encargo. Mas você pode recomendar. E é legal do floral porque o floral não tem burocracia, então você pode realmente ajudar e tratar o tutor junto, né? Porque a gente sabe que pelo campo morfogenético, o animal ele acaba pegando muita coisa do tutor, principalmente o lado emocional, né? Então, às vezes, a gente não adianta só tratar o emocional do animal se a gente não consegue que o tutor se controle, né? Então, a gente acaba tendo que tratar o tutor junto e se ele já te procurou para fazer terapia integrativa, ou esse tutor ele é, né, ele é um tutor mais aberto, né, não é um tutor alopático que não acredita em nada. Então, ele normalmente é muito comum, gente, 80 para ser pouco, mas 80% dos pacientes que eu atendo, o tutor me pede algum remedinho. Ou quando eu prescrevo para o animal, o tutor olha para mim e fala assim: Nossa, será que eu posso tomar esse floral também? Né? Ele mesmo entende que ele precisa, às vezes, né? Até pela conversa, porque você precisa explicar muito bem. Né, as situações. Então, por exemplo, assim, eu tô passando mimos porque seu animal ele tem um medo, né? Então ele precisa. Ou essa primeira fórmula que eu sempre passo, que todo mundo olha assim, nossa, eu posso tomar também? Eu tenho tanto trauma do meu passado. Eu falo, lógico, se você acha que você está sentindo que você deve tomar, você pode tomar. Então, normalmente, eu acabo todo mundo tomando, a casa inteira, sabe? Então, isso é muito legal, porque a resposta é muito, muito melhor quando a gente consegue tratar o tutor. Então, a variação do tratamento, aquilo que eu falei, eu não trato menos de 2 meses, porque qualquer alteração emocional, até a pessoa digerir, entender, o animal entender ali, vai no mínimo 2 meses, tá? A média de tratamento de floral é 4 meses, tá? Existem animais que precisam mais, existem animais que precisam mais, tá? Então, é a avaliação. Eu sempre falo que quando a gente começa qualquer tratamento integrativo, né, a gente acaba ficando íntimo dos tutores, né? Porque a gente precisa de um contato intenso, né? Às vezes eu falo, olha, daqui uma semana você me fala como que ele ficou, daqui um mês eu preciso que vá me dando notícia, porque se precisar mudar alguma coisa na fórmula, você já muda. Se você precisar acrescentar alguma coisa, você já acrescenta. Mas isso é qualquer integrativo, né? A homeopatia vai agir dessa mesma forma, né? Quando a gente faz acupuntura, quando a gente faz ozônio, às vezes a gente não tem como te falar, vão ser tantas sessões de ozônio, ou tipo, tantos meses de. Não tem como. Isso depende, é individualizado, depende da resposta que o animal está tendo, tá? Mas a média é essa, tá, gente? Eu normalmente passo 4 meses. No seu a primeira fórmula que eu passo uns 2 meses, um mês, dependendo se eu não acho que está muito grave, porque a primeira fórmula, o Chicory Mimulus e o Honeysuckle é o que eu começo, tá? Porque aí eu reavalio, vejo o que que sobrou para eu poder entrar com o tratamento floral mesmo, tá? Então, normalmente eu faço. Se é animais de abrigo, gente, maus tratos, aquela formulazinha do Mimulus Honeysuckle Chicory vai super bem. Existem alguns animais que eu acrescento olive. O olive é uma essência muito legal de trabalhar, porque eu acho que ela é a essência de bar que mais faz sentido para mim, porque ela traz alegria de viver. Então é bem legal. Então, por exemplo, às vezes você pega aquele cachorrinho que ficou na zoonose um tempão, ninguém quis, ele sente rejeição, que você vê que ele não quer mais nem viver, né? Aí eu faço a formulazinha e acrescento olive nela, porque traz uma alegria, né? Uma esperança. Porque a gente precisa ter uma alegria para poder continuar a viver, né? Assim, a gente precisa de um incentivo, e eles também, né? O Oliver eu uso muito em animais de maus tratos, gente. Eles precisam muito de uma esperança de que a vida vai ser melhor, sabe? Um pouquinho de alegria na tristeza que eles tiveram. Existem animais que sofrem, assim, abusos absurdos, né? Eu atendi uma ocorrência de um bode, coitado. Ele ficou um ano em cativeiro, que ele não conseguia ficar em pé. E a pessoa, né? Se a gente pode chamar de pessoa,
abusava dele sexualmente. Então, durante um ano, esse bicho ficou preso num quadrado, com tábua quebrada, e quando a gente chegou lá, que a gente recebeu a denúncia, o animal não queria nem ficar em pé. Ele não queria viver. Ele tinha desistido, né? Então, assim, foi muito triste essa história. A gente, graças a Deus, né, conseguiu resgatar esse animal. Hoje ele vive muito bem. E aí a gente entrou, eu entrei com a Olive para ele, né, a formulazinha, e deu assim, gente, foi impressionante. 15 dias de mudança de ambiente e tomando floral, a gente acabou não dando mais nada para ele, e ele começou a correr, brincar, se misturar com os outros, né, porque a gente conseguiu um lugar onde tinha outras da mesma espécie, e aí ele foi bem rápido, a resposta dele, foi bem rápida mesmo. Acredito que também só de ter tirado ele da situação, né, coitado. Mas assim, ele ficou, mesmo no novo ambiente, ele ficou bem triste os primeiros tempos, né? Ele ficou bem, bom, ele ficou, não, coitado, ele continuou, né? Muito deprimido. Mas foi muito legal, porque o dele eu coloquei o Olive e a resposta dele foi sensacional. Então, assim, quando tem muito maus tratos, assim, a gente acaba usando bastante ele. Aqui eu trabalho bastante com o pessoal da polícia, eu acabo indo com eles para ver se realmente é maus tratos ou não em algumas denúncias, e, e a gente acaba tratando bastante com floral esses animais, e eu tenho uma resposta muito, muito boa com eles, muito boa. Alguns animais de maus tratos eu não consigo tirar o floral, assim, totalmente, porque parece que ele nunca tá 100% aquilo que eu falei, né? A cura de um problema psicológico, gente, é proporcional ao tempo que ele sofreu. Então, um animal que sofreu a vida inteira, a gente precisa dar uns estímulos para eles. Não é que eu dou sempre, às vezes eu dou, aí a gente vê que, por exemplo, ele deu uma caidinha, ficou mais tristinho, voltou a ficar deprimido, aí a gente volta, tá? Ou eu mudo alguma coisa, tal, mas sempre tem que estar avaliando, porque a gente tem que observar eles, né? Maus tratos é um caso à parte, né? Graças a Deus a gente não pega tanto na clínica, mas eu ando pegando bastante aqui por causa desse trabalho que eu tô fazendo. Bom, e assim, gente, é aquilo que eu falei, precisa de ajuste, não tenha medo de acrescentar, não tenha medo de tirar. É, por exemplo, o animal ficou super feliz e eu não quero mais dar essa fórmula. Eu acho que ele já resolveu, desapegou, eu vou parar e agora ficou só as coceiras. Aí vamos tratar as coceiras. O Crab Apple dá para tratar bastante coceira, porque é bem legal o Crab Apple para coceira, porque aqueles animais que se coçam compulsivamente é o Crab Apple, né? O Crab Apple ele ajuda a limpar o organismo, ele ajuda a detoxificar o organismo, né? Então, é bem legal. Eu quero falar, não, Karina, eu não quero parar, mas eu quero acrescentar o Crab Apple na fórmula. Posso? Pode, pode também, tá? Então, o floral é bem legal de trabalhar porque ele é bem tranquilo e ele tem uma resposta bem legal, tá? Então, sempre seja flexível, sempre adapte ao que você está vendo, ao que o tutor está te falando, né? Porque é muito importante isso, né, gente? É muito importante a gente ouvir. A gente precisa aprender a ouvir o que o tutor fala, né? Até porque normalmente algumas doenças vêm do tutor mesmo. Algumas não, a maioria. É, então, assim, a segurança tem super seguro, gente. Não tem perigo nenhum, não tem contraindicação nenhuma. É lógico, né? Ó, a pessoa é alérgica a álcool, você não vai dar um floral, né? Tipo, né? Eu acho que a única contraindicação é isso, né? De tipo, né? Não vai, não. Mas fora isso, é frequência, é energia. O que tem ali, o que o Bá tira das plantas são energias, são frequência. Ela não tem nada físico ali. Então, não tem nenhum tipo de contraindicação mesmo. É, sempre, aqueles cuidados básicos de higiene, né, gente? Falar para eles não colocarem o gota-gotas na boca do cachorro e voltar ali para o pote,
Porque eu falo isso, a gente fica, ah, não, isso é lógico. Não, não é tão lógico, não, tá, gente? Então, assim, porque senão vai contaminar o remédio, aí pode parar de fazer efeito, né? Não deixar perto de micro-ondas, não deixar perto de celular, né? Não, algumas coisas a gente que é da integrativa, a gente sabe, né? Mas o tutor não sabe, tá? Então, qual é o cuidado do floral? Cuidado floral. E se algum animal tiver alergia a álcool, não que não dá para usar, porque dá para você pedir para a pessoa aviar em glicerina, alguma coisa assim, é que o tempo de uso é menor, né? O tempo de duração, mas dá para fazer. Cuidado com as contaminações, né? De não ficar pondo direto na boquinha, tudo. Coloquinha, por isso que até também eu já gosto de passar na água, porque aí já não tem esse problema, tá? E observar qualquer alteração, tá, gente? Então, só para finalizar, eu não consegui abrir o chat aqui, gente. Eu já abro e vejo o que tem mais que a gente vai respondendo, tá? Eu vou respondendo, tá? Então, é sempre as considerações e precauções são essas mesmas, é só a gente não é uma, não, nunca vai substituir nenhum tratamento, tá? A gente tem uma ética. Existem muitos tutores que venham para a gente indicados de colegas, tá? Não, nunca mudem prescrição de ninguém, a não ser que você converse com o seu colega para poder prescrever. Nenhuma terapia floral substitui o outro tipo de tratamento. Não, não entrem nesse mérito, tá? É legal? Ah, o paciente veio para você de primeira. Aí, se quiser tratar com floral, ok. Agora, o paciente veio indicado de outro, não mexa no tratamento do seu colega aqui, isso é antiético, tá? É, bom, eu acho que é isso. Toda vez que a gente tem um equilíbrio emocional, a gente tem uma melhora na qualidade de vida e uma diminuição em sintomas e doenças, tá, gente? Isso é fundamental não só para os animais, mas como para os seres humanos também, né? Quem nunca viu como a gente usa, né, a expressão uma pessoa psicão sempre está doente, tá? Então, o equilíbrio emocional é de extrema importância e o floral vai te ajudar nesse quesito, tá? A gente tem um equilíbrio melhor aí. É isso. Deixa eu abrir aqui o chat. Ah, então, sim, eu não manipulo com glicerina para pet, tá? Porque, assim, eu acabo. Tatiane, né? Acaba que, dependendo, assim, eu moro em Campos do Jordão, né? Não teria tanto problema, mas em um local quente a glicerina mofa mais rápido e eu sou super, assim, insegura com algumas coisas, né? Então, existem algumas opções para isso, né? O álcool a gente sabe que evapora, você pode colocar ali na água, esperar um pouquinho. É, a gente pode, porque o álcool vai evaporar, então pode também, né? No caso de pele, quais os mais usados para dermatite de cachorro que fica se lambendo? Ó, o Crab Apple é ótimo para isso, tá? O Chestnut Bud é muito legal para aquelas lambeduras recorrentes, né? Que o animal fica com mania, né? Porque aí é tipo assim, a gente briga, fala para ele que não pode, ele continua se lambendo, né? Aqueles erros de repetição, que nada mais é do que a mania de ficar se lambendo, tá? Quando não tem lesão, né? Aquele cachorro que fica lambendo a patinha, funciona bastante. Crab Apple, Olive, não Oliver, Olive de oliva, tá? Porque ela é feita da oliva, tá? Ela não é para maus tratos. Ó, o Olive, ele traz a alegria de viver, ele traz aquele aconchego de tipo, olha, a vida é boa, tá? É, Coceira, usaria somente um como Crab Apple ou mais? Isso vai depender de qual o grau da coceira dele, né? Por exemplo, assim, se um animal que sofreu muito maus tratos e ele coça muito, às vezes por tristeza, aí eu acrescento Olive. Se é um animal que coça muito, tá com problema de pele,
porque ele tem trauma, porque ele apanhou muito, eu acabo colocando chicory, que eu desapego, né? Ou mímulos, que é para dar coragem. Então, assim, no caso de coceira, vai depender, tá? A gente tem que avaliar cada paciente, tá, gente? É, podemos pedir para aviar em prata coloidal? Podemos pedir, o floral vai bem em prata coloidal, aliás, qualquer frequencial vai muito bem em prata coloidal, que aí também tem os outros benefícios, né? Pode fazer sim água mineral, mas a água mineral ela não dura, né, gente? A água mineral ali não vai segurar a frequência, né? Água destilada também é a mesma coisa, mas ela não tem uma longevidade, né? Aí pode ser que você precise estar aviando ali mais vezes, fazer menos quantidade e aviar em mais frequência, né? Caso tenha alergia a álcool, não pode usar? Então, pode. Tem que deixar o álcool diluir, aí ok. Então, você nunca vai usar o floral logo que você diluir na água ou qualquer coisa que você vai diluir, tem que esperar uns minutinhos, tá? Ou mandar aviar em outra substância. Sim, super Ah, foram tá. todas. Obrigada, Tatiane. Não foi bem uma aula, tá, gente? Foi só um bate-papo, porque floral é bem emocionante, é bem legal, assim. Se você for fazer o curso de herbologia, a gente vai falar bastante floral, eu vou dar uma aula de floral. Não é um curso muito completo, mas já vai dar para você sair prescrevendo com segurança. Precisa de um floral para tirar o medo? Toma mimos. Toma mimos. Bom, é isso, gente. Ficou mais alguma dúvida? Eu acho que não. Muito obrigada pela atenção de vocês. Foi rapidinho, mas espero ter ajudado vocês em algumas coisas. Aquilo que eu falei, eu estou à disposição também, né? Se for apresentando algumas dúvidas aí, se vocês quiserem me questionar em alguns outros casos, a gente vai se falando, é só me mandar mensagem no WhatsApp, tá? E a gente está à disposição. E aí espero vê-las no sábado, no curso. Beijo para vocês, gente. Dani, Obrigada, obrigada. professora Ai, Karina. obrigada. Obrigado. Sempre é lindo te ouvir, emocionante, porque a parte emocional realmente é uma das coisas que mais realmente faz a diferença, tanto na manutenção, na causa das doenças e na prevalência das doenças. Então, entendê-las, entender as emoções é bem importante. E eu quero, nesse bate-papo, é claro que não tem nada absolutamente científico, é algo, né, bem descontraído para esquentar os motores. Eu sei que tem muitos queridos amigos que são tutores que também estão aqui, tem amigos de Portugal que estão nos assistindo. Então, é um bate-papo para mostrar para vocês como a gente pode usar muita coisa que tem dentro de casa, né? Então, para que vocês conheçam a herbologia, também uma ciência muito fascinante, e é o tema que eu vou estar falando. E esse nome herbologia parece ser algo muito diferente, mas na verdade é uma forma um pouco diferenciada de falar da fitoterapia. E da homeopatia, depois, consequentemente, dependendo da forma como forem preparadas as substâncias. Mas o fato é que nós, desde muitos milhares de anos, temos notificados já na história da humanidade, desde lá da China, da Índia, do Egito, e também o pessoal da Austrália, esses aborígenes que há mais de 40 mil anos antes de Cristo já tinham o hábito de utilizar muitas substâncias oriundas da natureza e das plantas e também dos animais, como a própria secreção aí desta ave, que parece aí um avestruz, mas é um outro animalzinho um pouco maior, um pouco mais rústico, que tem um óleo que é produzido pela sua glândula adanal e era muito utilizado para prevenir e tratar fungos, prurido, alergia. Então, esse pessoal que já tinha o hábito, né, de já não tomar banho, mas fazer os banhos com esses óleos, utilizou muito isso há muito mais tempo do que a gente imagina. E hoje é comercializado por um preço de ouro, né, dentro dos frasquinhos. Então, é muito interessante a gente observar como os animais são tão sábios e tão lindos, são perfeitos seres que Deus criou, fazendo com que eles fossem instrumentos de observação dos humanos para que
na sua escolha de automedicação lá na natureza, ele vai lá no seu jardim e ele vai lá, vai praticar o que a gente chama de zoofarmacognosia. Então, esse comportamento de automedicação em animais não humanos, porque nós somos animais, nós também somos mamíferos humanos e eles são não humanos, né? Então, eles têm esse comportamento até hoje, quando é permitido, porque a gente pensar que os animais de apartamento são tolhidos de executar esse exercício da natureza, né? Então, isso faz muita falta. Então, os chimpanzés, atualmente, são uma espécie de mamíferos muito observados, até porque eles parecem muito conosco, né? Só parecem, não somos, né, eles. Mas eles têm um comportamento muito interessante também de usar esse instinto de automedicação. Então, uma dessas plantas que ele está aqui ingerindo, esse chimpanzézinho, a Vernônia, também conhecida como essa folha de amargo, né? Essa folha, ela é utilizada para prevenir vermes. A folha de amargura, né, que é amarga, o que que ela faz? Ela espanta os parasitos internos quando é ingerido e passa por todo o estômago, o intestino e expulsa os vermes, e eles fazem isso ciclicamente. E nós ficamos aí com uma frescura, um medinho de tomar um vermífugo de vez em quando, né? Então, muitos deles vão utilizar vários desses hábitos, né? Então, eles podem ingerir várias dessas plantas para tratar infecções, repelir os parasitas, cólicas, espasmos. Eles vão fazer aplicação tópica, como lá o povo aborígene, mas também a gente vê muito os macacos também se esfregarem nas plantas, os elefantes, né? Buscam argila, vão se banhar para se proteger. Quantos elefantes a gente vê nesses programas ingleses, né, da National Geographic, em que eles vão, para se proteger do calor, se banhar naquela lama, né? E aí protege como se fosse um protetor solar, trata, repele a picada dos mosquitos. Então tem várias coisas e também cicatrizam. Então esses animais, quando eles se machucam, eles vão sabiamente buscar lá na savana ou na floresta, ou onde eles puderem, né, meios de repelir e promover a cicatrização quando estão submetidos a essas situações. Também a gente vê situações dos animais irem cheirar, inalar, também para quê? Para poder usufruir desse odor das plantas, que vai também ter a função de, por exemplo, melhorar a constipação, quando tem tosse, quando estão doentes de doenças respiratórias. Então, a gente vê muito essa procura dos animais. A modificação dietética também é algo que a gente pode verificar de acordo com a disponibilidade de alimento que se tem, ou temporariamente ele acaba mudando essa dieta para se automedicar também. Então, quando ele come alguma coisa que não faz bem, ele se afasta daquele alimento que não foi adequado para ele, ou quando come muito, quando eles caçam e comem demais. Então, para ajudar muitas vezes na digestão, vão procurar muitas plantas que vão ajudar na sua digestão. Esse vídeo muito curioso aqui dos elefantes, vamos ver se ele vai passar aqui. Então, o que acontece? Como eu dizia, que esses animais, eles estão em busca de um alimento energético e ricos em minerais e vitaminas. Então, o elefante vai lá e sacode para que as frutas caiam e também para tirar os concorrentes que estão lá se deliciando com essas frutas. Os macacos gostam bastante. E todos os animais que consomem essa planta, perdão, essa fruta, eles ficam brisados, que a gente chama. Eles têm essa sensação também, não, ele fica como se fosse alcoolizado, tem um comportamento estranho, mas é transitório, tá? Ela tem um potencial levemente alucinógeno, mas ela é extremamente nutritiva. Depois que passa essa sensação de brisar, o que acontece? Eles ficam energéticos, ficam nutridos. Então, ela é altamente rica em nutrientes. Tá? Então, é mais para que vocês vejam que isso é interessante, que os seres humanos, eles ficam observando o comportamento animal, os animais são absolutamente utilizados como forma observacional de escolha na natureza, os pássaros também, então aquilo que eles escolhem, eles são sábios, né? Então, quando eles vão escolher uma fruta, são sempre as melhores. Então, quando a gente tem um pé de fruta em casa, quem come as melhores frutas são os pássaros. Então, se comer uma frutinha estranha, se o pássaro comeu, você pode comer, tá? Porque ele sabe realmente escolher. Então, vira uma farra, né? Vocês veem que vira uma festa do mamão macho. Olha, os macacos ficam extremamente malucos. E aí vocês vejam que as pessoas, os humanos,
quando ingerem uma quantidade, né, exacerbada de licor, né, porque acaba que o licor de amarula ele acaba sendo colocado misturado com outras bebidas e sim, dá um barato, dá uma sensação bacana, né? Isso aqui é mais para vocês saberem que isso existe. Mas voltando aos cães e gatos, que são a nossa realidade aqui, quando eles são permitidos, quando eles têm a alegria de viver num local e de ir a um parque ou de ter um quintal, então a gente vai começar a observar que os nossos animais, sim, eles têm o hábito de, por exemplo, comer grama, né? É natural a pastagem, porém ela não pode ficar exacerbada. Então, uma vez ou outra eles vão lá, pastam, e vão ingerir uma quantidade de fibra para ajudar na digestão, tá? Ou para eliminar uma acidez estomacal, uma cólica, um alimento que não foi bem digerido, muitas vezes eles vão comer a graminha e vão eliminar isso daí. Então, é totalmente para fim medicinal. Agora, existem animais que, como tudo na vida, tem compulsão. Aquilo que sai da fisiologia normal, eles vão lá e vão criar esse hábito, uma coisa viciosa, chega a ser um toque de comer, 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 comer grama, e muitos depois fazem aquela postura da prece, que é ficar com o bumbumzinho para trás, e como se fosse a postura do cachorro mesmo do yoga. O que que significa isso? Ele está com cólica. Então, muitas vezes ele está com uma desbiose, que a gente fala, é uma desbalanço da microbiota intestinal, então, é quando prevalece muito as bactérias que são do mal e diminui muitas bactérias do bem. Porque nós somos bactérias. Vocês podem acreditar ou não, nós somos constituídos, porque bactéria é proteína, então o nosso trato gastroentérico é riquíssimo em várias bactérias que têm também o código genético proteico e faz com que elas têm a função delas, né? Aqui na alopatia a gente tem a mania de ficar combatendo, né? Dando bastante antibiótico, e aí a gente só combate, né, as bactérias. Pensa que só combate as ruins, mas não, a gente está acabando levando a flora adequada, que ajudaria você a fazer a digestão, saponificação, para evitar a formação de cálculos, de lama biliar. Mas então esse comportamento é saudável desde que o animal esteja com a microbiota adequada. Se não tiver, tem que procurar um veterinário para fazer o tratamento, fazer uma cultura das fezes, identificar qual é o agente desbiótico e aí sim entrar com alimentos compatíveis, entrar com probióticos, e a gente já vai falar isso um pouquinho mais para frente, tá? Também temos borboletas monarcas, são aquelas que se transformam, as lagartas de borboletas, que quando estão infectadas com alguns parasitas, elas também vão lá e ficam, vocês veem que as folhinhas ficam cerradas, então elas vão lá e se alimentam de plantas tóxicas, porém é tóxica só para o parasita, que daí não deixa elas virarem borboletas, elas podem estar até no estado de estagnação, tá? E isso tem um custo metabólico, porque assim, ela vai estar ingerindo uma substância química e tóxica que está ali, que é um componente vegetal daquela folha, então ela tem que parar o crescimento dela, ela altera o metabolismo para poder se defender quando ela é atacada por esses parasitos. Então, assim, parasitos tem todos os animais têm, nós temos, os animais têm, as aves têm, todos os reinos animais têm parasitos, porque existem espécimes que estão ali tentando sobreviver, e muitas vezes a sobrevivência de um custa a vida do outro, ou custa o crescimento do outro, tá? Esses gansos da neve, também achei fantástico isso, são gansos que também se automedicam antes da migração do inverno, para quê? Para poder se preparar para o frio, né? Então eles fazem uma limpeza, né? Assim como os indianos fazem, né? A Bastria, a limpeza, eliminando todas as toxinas, né? E os indianos fazem isso com muita frequência, né? Muito mais do que hoje nós ocidentais entendemos que seja ideal. A gente não faz nem um terço dessa limpeza intestinal, que deixa a cabeça muito boa. E qual é o objetivo desses gansos? Para que se preparem para um longo período sem alimentação, ou seja, a gente sabe hoje que quem come menos vive mais. Quem seleciona o alimento vive mais. Então, ser magrinho tem muita vantagem, vai viver muito mais, tá? Não vai fazer pico glicêmico, não vai ter diabetes, não vai ter inflamação de repetição, enfim, problema circulatório, N situações. Então, o ganso, que é muito sábio, aquele que vive na natureza, não aquele que vai sendo estufado, engurgitado até morrer, né, para fornecer o seu fígado, que é desumano total.
Então é isso, gente. Os animais, eles servem realmente de análise etnofarmacológica e etnobotânica, porque os pesquisadores, ao longo da evolução da ciência, ao longo da evolução da humanidade, podem utilizar os animais, até hoje, observacionalmente, em várias savanas, várias florestas, para observar se aquela planta é comestível, se ela tem algum potencial. Então, na Amazônia, existem muitas pessoas, muitos pesquisadores que vão lá para observar. Então, eles tiram fotos, eles observam períodos sazonais, inverno, verão, época de chuva, porque sim, nós temos aqui no nosso país uma riqueza, né? Nós temos o maior pulmão, nós temos o maior fluxo de água do mundo, e claro, a gente também tem a nossa farmácia universal, que é muito explorada pelos estrangeiros. Então, muitos cientistas estão ali observando esses fenômenos que a gente comentou hoje aqui, que parece bobeira, parece que a gente olha ali no jardim e vê um animal fazendo, né, um tipo de automedicação, de escolha, né, mediante aí a própria intuição, né, que acaba iniciando com uma coisa intuitiva. E esqueci aqui, é o pai da medicina, né, ficou escrito errado aqui, depois a gente corrige esse slide. Eu gosto muito de falar do Hipócrates, e o pai da medicina sempre eh, disse aos seus discípulos que ele entendia que a melhor cura, o melhor processo de cura, de entendimento de cura e adoecimento de uma pessoa estava ligado às suas escolhas alimentares. Então, é por isso que os meus pacientes, os meus alunos, todo mundo sabe que, para mim, nutrição é a coisa mais importante. E ele realmente confirma isso. Ele diz que o seu alimento deve ser o seu remédio deve ser o seu alimento, antes de qualquer coisa. E isso é muito importante porque que eu sempre falo para os meus pacientes, ok, vamos tratar a alergia? Vamos tratar câncer? Vamos. Mas qual é o começo? Por onde eu começo? Eu tenho que começar entendendo por onde essa situação me leva ao desequilíbrio. E o desequilíbrio vai pelas nossas más escolhas. Os animais não podem escolher. Eles comem aquilo que você proporciona. Então, você, tutor, ou você, médico veterinário, tem que ter isso em mente, que nós devemos evitar alimentos processados, alimentos químicos, que são alimentos anti-vida. E a explicação está aí. Por quê? Olha só. Se nós temos aí a mensuração em metro quadrado, quantos centímetros existe de pele? Isso aqui é no ser humano, tá? 50 metros quadrados de pele nós temos. Depois nós temos 130 metros quadrados de pulmão. Nós temos 170 metros quadrados de intestino. Então, isso me diz o quê? Que o Hipócrates está completamente certo até hoje. Nada mudou. O que mudou é que a gente faz escolhas ruins, a gente come mal e bebe água de má qualidade. Então, nós sabemos que 60% das doenças começam, eu digo 60, porque o resto tem que pensar aí no emocional, vamos colocar aí pelo menos uns 30% emocional e 10% um trauma, um acidente. Então, totalmente, gente, está nas nossas mãos o processo de cura e de harmonização. Então, se tudo começa ali no gastroentérico, eu tenho um desequilíbrio de emoção e eu tenho uma comunicação do eixo intestino-cérebro, eu já sei bastante coisa que não foi ensinado na faculdade, mas que hoje a gente pode estar estudando, porque tem vários cursos, vários colegas falando maravilhosamente de nutrologia, de nutrição, de ervas, né? Então, esse curso que a gente quer proporcionar para vocês é isso, é realmente abrir mais a mente, né? Eu já falo disso há muito mais de 20 anos, que é necessário a gente saber das nossas escolhas, né? Então, é muito importante considerar que o alimento seja no mínimo, 60% do seu tratamento bem-sucedido. O resto que vier de substâncias agregadas, né, de combinações boas de florais de Bach, de aromaterapia, de homeopatia, vai ser lucro. Então, a herbologia que eu entendo é uma herbologia que basicamente ela é integrativa. É sempre o pensamento que a Daniela vai estar falando e não canso de repetir. Para qualquer tipo de tratamento integrativo bem-sucedido, você tem que entender os 4 R's. Não importa se é na herbologia, se é na homeopatia, se é na aromaterapia. O fato é isso, gente. O caminho de adoecer é esse e o caminho de curar também é esse. Você tem que fazer o caminho inverso. Então, qual que é a ideia dos 4 R's? É remover, né? O quê? Parasitos, alérgenos alimentares, vírus, bactérias,
campos interferentes, toxinas, disruptores hormonais, remover água que não presta, que tem cloro, né? Então, isso é escolha nossa. Nós, humanos, podemos escolher e nós devemos escolher o melhor para os nossos animais, para os nossos pacientes. Em segundo plano, o outro R é reinocular. O que que eu tenho que reinocular? Aquilo que se perdeu de tantos antibióticos, corticoides, de tanto vacinar, de tanto usar comida antivida, que é comida morta. A comida que está no pacotinho que você abre para o seu animal é uma comida morta, né? Sem sabor, só está cheio de sal, de corante, conservante para o animal criar um vício e comer aquilo sempre, e achar que aquilo é maravilhoso, coitado. E o dia que ele prova um alimento de verdade natural, isso muda. Então, a gente tem que reinocular o quê? Cepas de probiótico e pré-biótico, porque todos os animais que comem alimento industrializado, que não têm os hábitos, o hábito de ir para a natureza, de pisar na terra, de ir na grama, né, de pastar, esse animal ele acaba ficando estressado e o intestino dele também fica estressado. Então, ele não tem cepas boas, ele vai ter desbiose. Tendo desbiose, ele inflama, ele perde a imunidade e está um passo de desenvolver uma doença crônico-degenerativa. E isso, às vezes, gente, cursa em silêncio, isso às vezes pode demorar anos. E aí, quando de repente um dia ele acorda, não tá legal, tá mancando, tá indisposto, você vai levar para fazer exame e tá tudo alterado. O terceiro R é repor. Repor aquilo que, com a idade, o envelhecimento e o tanto de substâncias antivida que ele ingeriu durante a vida, ele não tem mais ácido clorídrico. E aí a gente briga com o pessoal da alopatia, da indústria farmacêutica, que fica enchendo os nossos pacientes de omeprazol. Cada vez mais acabando com o ácido clorídrico, que a gente já vai perdendo a capacidade, nossa mucosa estomacal vai perdendo a capacidade de produzir naturalmente. E aquele ácido tem que estar ali, gente. O lugar dele é ali, não é outro lugar. Não tem que ficar usando antiácido, né? E aí, com essa incapacidade de digerir os alimentos, começa a ter constipação ou aumenta a desbiose, espasmo intestinal, e aí a gente tem que repor. O que que eu uso para repor, gente? Kefir, iogurte natural de fermentação, kombucha, que é feito com chá de camélia, que é o chá verde, né? Eu posso usar produtos fermentados, que são os legumes fermentados. O maior exemplo disso daí é o Rejuvelac, que a gente faz de repolho, né? Repolho roxo, que é muito comum no sul, os alemães usam bastante isso. E isso é o que garante a longevidade desse pessoal europeu. Vocês pensam que eles estão lá bem, né? Com atividade, não tem fadiga à toa? Não, eles escolhem os alimentos. Eles são muito sábios, né? E para os animais eles podem está proporcionando isso também. Então, a gente vai ter que repor ácido clorídrico ou, no mínimo, uma betaína para esses animais, tá? E também as enzimas digestivas, porque não tem enzima, né? Tanto que se prescreve antibiótico indiscriminadamente. Se o médico não prescreve, você vai lá e se automedica. Corticoide, não sabe o que tem, vai lá dar corticoide. Então, isso vai fazendo com que a flora está sendo destruída. Então, é necessário repor bromelaína, papaína, que são substâncias que na natureza a gente pode fazer em casa, essas enzimas, tá? Receitas caseiras. E por último, sim, reparar um órgão. Então, não adianta eu querer ir lá fazer célula-tronco, gastar uma grana no meu animal, já querer consertar o órgão se está tudo completamente intoxicado, terreno sujo, terreno biológico sujo. E, gente, isso, quem faz aula comigo sabe que eu canso de falar isso incessantemente. E a gente ainda não aprendeu, e eu prometo que eu não vou cansar. Eu vou falar de diversas maneiras. Em vários cursos eu vou achar linguagens diferentes para que a gente possa enfim, colocar esses 4 passos, que são os passos do sucesso para a gente melhorar os nossos pacientes, ou no mínimo da qualidade de vida, prolongar os dias de vida desses pacientes. Olha, vocês pensam que é fácil ser veterinária? Não é fácil. Olha, a gente pega cada desafio. Esse macaquinho, que já é o segundo que eu cuido dessa família, o Fredinho, segundo o macaco, e a mãe dele é veterinária, tá, gente? A Carol, se estiver assistindo a gente aí, um beijo, Carol. Obrigada por ter deixado a gente tratar do Fredinho. O Fredinho, gente, ele tinha terror noturno. Quando ele foi
para a casa dele, que ele saiu, né, do recinto. Esse é um macaco autorizado pelo IBAMA, né? A Carol trouxe ele já veio com um kit de dieta apropriada para a espécie, então tem veterinários silvestres, só que ele desenvolveu uma intolerância alimentar, ele não tolerava nenhum tipo de leite, ela estava usando leites caríssimos iguais às crianças que têm intolerância, estava usando aquele Adaptamil e leites carésimos. Nenhum dava certo com ele. Ele tinha cólica, ele botava a mão na barriga, ele chorava, e ele foi criando um padrão de agressividade, tal qual ele só aceitava a mãe da Carol, que é essa senhora que está segurando, e a Carol que está filmando a gente, né? E o resto ele atacava, ele mordia, e ele gritava de dor, e o terror noturno. Então ela falava: Dani, ele não me deixa dormir, eu preciso trabalhar na clínica, ele não me deixa trabalhar. Então nós fomos examinar esse lindo aqui, fui fazer a biorressonância dele, porque a gente foi fazer o quê? Observar se realmente os alimentos, que é batata, né, tinha a ver. Então, eu estava conversando com ele, ele era agressivo, mas quando eu comecei a conversar, ele pegou confiança, ele veio para o meu colo e eu continuei a fazer o teste com ele no meu colo. Por quê? Eu tentei mexer nele aqui, ele tentou me morder, né, ele atacava, ele ficou desconfiado, olha lá, chacoalhava a cabeça, dizia que não, tirava a minha mão, né? Mas depois que ele pegou confiança, a gente começou a trabalhar junto. E a Carol filmando aqui, que é a mãe dele. Então, esse macaquinho, a gente precisou fazer um baita ajuste alimentar, testar os leites. E ele já tinha idade de desmamar. Eu dizia, como eu digo para muitas mães de crianças que são minhas amigas, inclusive a minha comadre, eu falava: para de dar leite. Ainda mais leite de vaca, leite sujo, leite completo. Vocês pagam uma grana por um leite que é totalmente contaminado. Então, a gente tem outras opções de leite vegetal que podem atender esses serzinhos e já fazer a reintrodução alimentar aqui. Então, muita coisa, gente, a gente pode estar fazendo em casa, a gente pode estar melhorando a nossa saúde e, consequentemente, a saúde dos nossos animais. Então, nós temos uma verdadeira farmácia em casa que a gente muitas vezes não observa. Olha o repolho que eu falei para vocês, a gente faz, tem várias receitas na internet, é só digitar no Google, digitar na inteligência artificial que ela te dá a receita completa e fica um conservado, como aqueles de picles, a forma de fazer é muito similar. Vocês ralam o repolho, dizem que o repolho roxo é melhor, é mais rico em probióticos, chama-se Rejuvelac. Dizem que tira a dor de todas as articulações, que limpa o intestino. E os holandeses, os alemães, eles usam muito isso aqui. Toda a comunidade europeia e do sul usa muito, não usa, Braiana? Você já viu sua avó, sua mãe fazer esses? A minha avó, sim, a minha avó faz. Chucrute, que chamam aqui. Chucrute, exatamente. Se não quiser comer a conserva, pode fazer refogado, é maravilhoso, tá? E os animais podem comer sim, tá? Com moderação, que senão eles vão virar um saquinho de pum, tá? Eles não aguentam a quantidade de gás, tem que ir devagar, tá? Olha o kefir, que lindo. O kefir, que é um produto de fermentação láctea. Quem tem intolerância à lactose, não se preocupe, porque ele, né, é um tipo de lactobacillus que vai crescer mediante a alimentação láctea, só que ele vai consumir toda essa lactose, então não precisa ter medo. Os animais podem consumir os grânulos, podem e devem consumir todos os dias, como também um pouquinho do iogurte, uma colherzinha aí de rasa de sobremesa por dia. Deixa eu falar por último ali. Água de quiabo, gente. Olha que grande detox, quelante de metais pesados, né? Então é uma receita tão simples. Muitas pessoas precisam, muitas vezes, ir para uma clínica fazer uma quelação aí endovenosa, porque estão mega intoxicadas, né? Por metais pesados. E a gente tem aí o quiabo, que é um legume que a gente pode cortar ele, fatiar e deixar de molho 24 horas e no dia seguinte beber aquela aguinha que é babentinha, mas não tem gosto de nada, não precisem ter medo, tá? Não, não é ruim, não. E os animais toleram super bem. Uma vez por mês fazer essa quelação aqui é suficiente, tá? Uma vez por mês, durante 3, 4 dias, porque o que acontece? Ele quer metal pesado, mas ele quer mineral. Então, ao mesmo tempo que vocês estão fazendo isso, tem que tomar uma suplementação boa. Tomar um pool de aminoácido, tem que tomar um suplemento, um complexo, né, de minerais e vitaminas, porque vai desocupar uma vaga lá na célula com aquele metal e você precisa ocupar com o nutriente que vai te deixar com energia, né, revitalizado. Eu gosto bastante, né, do tarachá, como na minha opinião, hoje eu tenho épocas de fazer chás, infusões, e eu tenho gostado bastante para mim e para os meus pacientes o tarachaco, que realmente é o dente de leão, super detox, ele
é carminativo do intestino, ele alivia a azia, a prisão de ventre, ele melhora a condução do bolo fecal, ele destoxifica o fígado, desopila a lama biliar do seu paciente de uma forma generosa, tá? Não tem perigo de dar cólica. Então, assim, os animais podem consumir porções generosas entre 5 e 10 ml por dia. Você pode adicionar na comidinha dele ou dar direto na boquinha dele. Pode fazer a infusão normalmente, como faz para os humanos. Então é sensacional. Então, no momento, eu tô fã aí do Tara Chapa, tá? Tenho usado bastante. Quem gosta de culinária oriental como eu falo que eu só nasci no lugar errado, meu estômago é completamente oriental. E eu falo, eu brinco com os meus amigos, eu tenho muitos amigos orientais, assim como a doutora Karina, professores orientais. Eu sou fã de toda a medicina oriental. Então, o misoshiro, que é um produto de fermentação da soja, mas é benéfica, essa soja aqui não é a soja ruim, transgênica. O que que a gente pode fazer? O caldinho do misoshiro, um dia dá um jantarzinho para o teu animal, dá um plus para ele detoxificar à noite, ainda mais esses dias frios. Ele vai amar, é sensacional. Ainda pode colocar até um queijinho de tofu para ele comer, tá? E joga lá umas ervinhas, joga um coentro, uma salsinha, sensacional como detox, tá? A semente de abóbora que a nossa querida professora Jaque, que vai estar conosco no nosso curso de herbologia, fala tanto, e eu sempre falo, ai, Jaque, obrigada, você é maravilhosa por falar tanta coisa linda e tanta coisa fácil que a gente pode fazer em casa para nós. É um dos vermífugos que eu mais adoro de usar. Eu não uso vermífugo químico para os meus pacientes, nem para mim. E ele é tão eficiente que você pode comprar essa sementinha, tritura, não tempera nem nada, guarda o pozinho dela na geladeira e fornece uma colherzinha de café todos os dias na refeição. E você, mulher, você vai fazer o seu mix de farinha. Você vai pegar a semente de abóbora, vai pegar a linhaça, vai pegar gergelim, vai pegar tulipinha de semente de painço, vai moer tudo isso daí e vai fazer o seu mix para você ficar forte para academia malhar de manhã. Então, você consome uma colher de sopa de manhã, pode ser no seu cereal, no seu mix, na sua vitamina, ou pode colocar na comida, sabe? Fica saboroso, fica salgadinho. Então, todos os dias você vai ter o quê? Antioxidante, você está ingerindo vermífugo, você está fornecendo energia para a célula. Gente, e a semente de abóbora ainda previne a lama biliar e a formação de microcálculos em bexiga, tá bom? Porque ele regula o pH. Então, é sensacional. Coisas fáceis que a gente pode fazer para você e para o seu animal. E o meu queridão Master, né? Mais até do que o próprio dente de leão, assim, que eu tenho usado e recomendado muito, gente, porque o que tem de animal atópico acho que agora saindo um pouco do modismo, do boom que teve de pancreatite dos animais aí recentemente, nos últimos 2 anos, tá tendo um boom de novo de atopia. Então, assim, o que acontece? A indústria química está pegando pesado, os animais estão usando muito antiparasitários, endógeno, exógeno, estão vacinando demais, sem critério, tá? Sem realmente considerar a necessidade desses animais. E esses animais, muitas vezes, com o sistema imune já falho, o que acontece? Não suportam esses estímulos químicos e ainda junta com uma alimentação completamente antivida. Então, eu tenho recomendado dieteticamente que se coloque como tempero todos os dias no alimento dos seus animais o orégano, tá? Que é fantástico, muito saboroso. Eu tenho recomendado fazer as infusões para beberagem, então, para beber, esses animais que têm muita desbiose, cólica, vive tomando Buscopan, espasmódico, dê simplesmente chá de orégano. As crises de rinite que acontecem no inverno, nos humanos, ai, todo mundo espirrando, todo mundo tossindo e fica constipado com aquele nariz entupido, os animais também. Façam o chá, bebam e inalem enquanto o chá está fervendo, numa água de boa qualidade. E não usem panela de alumínio, pelo amor de Deus, para fazer uma medicação, tá? Escolham bem o recipiente ou de vidro. Tem chaleirinhas lindas de vidro que é próprio para fazer chá. Não façam em nada que seja metal, porque vocês vão estar inalando metal. Então, ao invés de melhorar, vocês vão piorar. E, gente, então vai fazer essa inalação, melhora muito, vai ter, assim, uma super inalação que vai descongestionar. E outra coisa, para atopia, vocês vão fazer banhos, vocês vão fazer banheira, um ofurô, façam um chá bem
bacana, concentrado de orégano. Pode imergir o animal ali, deixa 10 minutinhos em aguinha morna, é um animal que coça muito. O dia que não dá para dar banho, vai pegar no borrifador e vai borrifar, ou vai fazer pedilúvio, aquele que se lambe muito, coça muito, né? Porque tem malacésia, tem demodex, gente, dá um alívio sensacional, é incrível. Aquelas patinhas pretas, elas vão clareando, vai cicatrizando, façam, persistam todos os dias, não entrem em corticoide, porque tem muita coisa. E nesse curso nós vamos trazer receitas fantásticas para que a gente possa despertar de novo a farmácia natural que existe. Bom, eu deixo aqui o meu contato, tenho o meu e-mail, o meu Instagram, e estou muito ansiosa por encontrar pessoas que queiram realmente aprender a sair da mesmice, tá? Eu vou ler aqui o chat, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. Obrigado, Tatiane. Maravilha, vai ser uma alegria ter você entre nós aqui, entre a nossa equipe do Instituto Lume, tá? Vai ser muito legal, bacana. Então, quem tiver interesse, aproveite, faça a sua inscrição aqui no link, tá bom? Ana, querida, tudo bem? Ana que está lá em Ilhabela. Ana, pode sim, é só você conversar com a farmácia. Na verdade, os florais quânticos atualmente, né, eu tenho trabalhado bastante com o pessoal da Essential Energy, todos, a maioria hoje estão sendo feitos em prata coloidal para os animais. Para os humanos ainda se usa conhaque, mas eu gosto bastante da prata, porque um dia a gente vai combinar uma aula de prata coloidal, eu sou muito fã, mais de 15 anos que eu uso a prata. Tá? E uma dica, a prata também pode ser utilizada para fazer um pedilúvio, para dar um banho, porque, gente, prata é um baita antibiótico. Não é à toa que na homeopatia a gente usa o argento metálico, né? Que é uma homeopatia injetável que a gente usa para evitar sepsis ou para tratar um processo bacteriano de infecção, de repetição muito forte. Então, ele evita essa sepsis. Então, eu gosto bastante da prata, seja tópico. É, eu tenho a prata aqui, muitas vezes eu faço o bochecho, quando eu tô com dor de garganta, eu ponho no sprayzinho, né? Na época do Covid, a gente era viciada em prata coloidal. Eu comprei um galãozão de prata coloidal e carregava um sprayzinho, porque ele fica transparente, ninguém sabe o que é, você fala que é soro. E aí eu borrifava na garganta, no nariz, para lavar, quando eu saía e voltava. Então, assim, do Covid foi assim, a época que a gente mais teve experiência positiva, né? Então, mata a bactéria de dor de garganta, dor de ouvido, você pode pingar uma gotinha no ouvido, tá? Oi, Simone, tudo bem? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Tatiane, você se refere a quais grãos que são repelentes? Não entendi a sua pergunta. Não repetir aquele de sementes para as mulheres, para usar de Ah, manhã. repito, claro, claro. Então, aqui em casa eu faço com a semente de abóbora, a linhaça dourada, o gergelim, tanto faz o dourado ou o preto, a tulipinha de painço, tá? Ah, eu esqueci de falar da chia, que eu também gosto bastante. E além do que, gente, vocês vão ter disposição para malhar, vocês vão ter detox intestinal e tira fome. Então, eu sempre faço a minha vitamina antes de ir para academia. Qual que é a quantidade? Uma colher de sopa de cada um e mistura. Se você tiver um potão maior, você vai colocando sempre um para um, tá? Então, eu sempre começo com uma colher de sopa. E ingiro uma colher de sopa todos os dias. Maravilha. Miguel já colocou aqui, né? Quem tiver interesse, esse curso vai ser sábado agora, então já está aí na boca. E vamos, vamos conversar muito, mas tem muito mais para a gente passar para vocês que é da natureza, a farmácia da vida que a gente precisa, tá bom? Extrapolei no tempo, obrigado, desculpe, e espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Ok. Amei, obrigada, Ah, viu? quem tá ali, o pequeno, assistindo a gente. Temos companhia aqui. Tá aprendendo também, Beleza. né? Essa Ai, que sabedoria lindo. milenar. Obrigada, doutora Daniela. Foi uma aula Obrigada. maravilhosa. Obrigada. Não é aula nada, foi só um bate-papo para despertar tudo aquilo que a gente. Vamos lá no armário, gente. Vamos fuçar tudo que a gente tem, que tem tudo em casa. Obrigada, querida Cá. Pode falar. Gente, obrigada, gente. Espero vocês no sábado. Vai ter muita coisa para a gente conversar ali. E obrigada, Brai. Obrigada, Miguel. Amiga, Obrigada, te queridos. amo. Beijo. Amo você. Beijo. Brai, fica com Deus. Tchau. Obrigado, Fique obrigado, com Miguel. Deus. Muito Até obrigada. Até sábado. sábado.